Minas Urgente, primeira edição. Oferecimento: Linha Bianco, reparadores de esmalte. Restaura o esmalte e faz dentes fortes e saudáveis novamente. Oral Sim, nosso carinho constrói sorrisos. A gente começa o programa Minas Urgente, primeira edição dessa segunda-feira, falando das horas de terror no domingo em Uberlândia e toda a região. Vários ônibus foram incendiados por criminosos. Mais detalhes daqui a pouco. Fim de semana também marcado pela falta de gás de cozinha. Muitas pessoas ficaram horas nas filas e mesmo assim não conseguiram encher o botijão. Tá feio o negócio, a situação ficou complicada, veja. Dos 27 anos distribuindo gás, essa foi a primeira vez que o dono passou por uma situação assim. Desse jeito foi a primeira vez, nunca vi isso na minha história. O moleque de 15 anos foi apreendido novamente. Ele já tem passagem por tráfico e roubo e foi passear novamente na delegacia de plantão. Parou com essa vida já então? Tá, tô parando, né? Tentando. É por isso que você tá indo lá pro serviço com o seu irmão? Tá? Pra tentar ver que tá tentando me tirar da rua, né? Entendeu? Pra ver que vai dar. Juliano Carlos, o bicho tá pegando também na cidade de Uberaba e toda a região. Estão tendo fogo e botando terror. É verdade, Ricardo, vamos falar aí de ônibus incendiado, ataque à agência bancária e também comércios, mas a PM agiu rápido, várias pessoas foram presas. Luciele Melo, pra você que acompanha, em Uberlândia também foi feio o negócio. Caiu o sinal da Luciele, daqui a pouco ela volta. Informação com prestação de serviço é na tela da Band. Vem comigo! O bonde é tiro, porrada e bomba. Ei, bom dia, obrigado pelo seu carinho e pela grande audiência nesta segunda-feira. Dia 4 de junho, você acompanha o Minas Urgente, primeira edição, que está no ar para mais de 100 municípios, mais de 3 milhões de telespectadores acompanhando o Minas Urgente, para você, meu amigo, ficar sempre bem informado aqui na tela da Band. O domingo foi marcado por vários incêndios criminosos e vai em vários bairros da cidade de Uberlândia. O primeiro foi na metade da tarde e aconteceu no bairro Morumbi. Vamos acompanhar aqui, ó. Todos os detalhes, vem comigo. As imagens mostram o momento exato que um ônibus é incendiado no bairro Morumbi. O motorista que faz a linha A236, ao parar o veículo em um ponto na Rua Esplendor, por volta das 3 da tarde, foi abordado por 3 indivíduos que chegaram em 2 motos. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, havia aproximadamente 8 pessoas dentro do ônibus. Um dos suspeitos ameaçou os passageiros com uma arma de fogo. Pediu que eles pegassem os pertences e descessem do coletivo. Neste momento, entrou um segundo sujeito segurando um galão com líquido inflamável e ateou fogo no ônibus. O céu azul da zona leste de Uberlândia foi tomado por uma fumaça preta. Os bombeiros compareceram ao local do incêndio e conteram o fogo. Porém, o ônibus ficou completamente destruído. As chamas danificaram a rede elétrica do local. Felizmente, ninguém se feriu. Começa aí mais uma onda de vandalismo, uma atrás da outra. Não é verdade? Nós passamos isso há pouco tempo aqui na cidade de Uberlândia. Um terror, o caos que foi estabelecido por marginais. E segundo a polícia, naquela época, esses marginais orquestravam essas ações de dentro dos presídios aqui de Uberlândia e toda a região. Foi uma situação bastante complicada. O final de semana nos grupos de WhatsApp, ontem principalmente, claro, só se falava nisso. À noite eu recebi várias mensagens de várias pessoas perguntando se poderiam sair de casa na segunda-feira, se deveriam ir trabalhar. Claro,
que orientei que deveria seguir a vida da melhor maneira possível, né? Que essa situação não se agravaria ainda mais, porque a polícia trabalha para tentar trazer tranquilidade. Tranquilidade que esses vagabundos aproveitam por causa dos seus benefícios. Se Marginal tivesse menos benefícios, pode ter certeza que eles não cometeriam ações como essa. De dentro do presídio é um absurdo, é inaceitável esses marginais comandarem e orquestrarem essas ações. Eles não deveriam ter direito, inclusive, ao momento separado com o advogado, sem sequer ter o acompanhamento de um agente ou de alguém que esteja responsável por esses marginais. É um absurdo, eles passam as suas orientações para os seus advogados e familiares do jeito que quiserem, e aí eles botam o terror aqui do lado de fora. Outras 3 ocorrências da Polícia Militar aconteceram ontem por incêndio criminoso contra o transporte público. Rogerinho aqui, vem comigo na tela, enche! Pouco antes das 5 da tarde, outro transporte público foi incendiado, este já no bairro Segismundo Pereira. O ônibus A105, que faz a linha que vai do Santa Mônica até o Terminal Central, foi forçado a parar quando 3 sujeitos se posicionaram em frente ao coletivo numa espécie de barreira humana. O motorista até tentou arrancar com o veículo, mas os suspeitos forçaram a entrada da porta e o agrediram com socos na cabeça. Disseram que estava agindo sob ordem do comando. Atearam fogo no ônibus, que ficou totalmente destruído, e depois fugiram. Já por volta das 5h30 da tarde, aconteceu uma tentativa de ataque a ônibus no bairro Monte Hebron. Suspeitos jogaram várias pedras que danificaram a porta dianteira e o vidro esquerdo do motorista. Depois fugiram para o interior do bairro. Este homem vestido de camisa verde e bermuda florida estava dentro do coletivo quando aconteceram os ataques. No desespero, ele fugiu pela janela e deixou a mochila, que continha um galão com 3 litros de álcool, um celular, uma bucha de maconha e 2 tocas ninjas. E todo o material foi levado para a delegacia. Antes das 7 da noite, o Corpo de Bombeiros foi acionado na rua Bento de Faria, no bairro Lagoinha. Desta vez, um ônibus A118 estava tomado pelas chamas. O fogo atingiu a rede elétrica. Com esta ocorrência, somam-se cerca de 15 ataques em Uberlândia, que envolvem incêndio criminoso. Pois é, a Carol falou aí, 15 ataques para você que acompanha o Minas Urgente. Durante todo esse ano, né, foram vários ataques separados em épocas diferentes. Há cerca de um mês também houve uma situação parecida como essa que nós estamos acompanhando, não é verdade? Ou pouco menos de um mês, talvez, que os ônibus chegaram a ficar paralisados e aí deixando a população nas ruas. Os ônibus foram recolhidos pelas empresas com medo de novos ataques e o povo ficou pro lado de fora, nas ruas, tentando voltar para casa após o trabalho e após a faculdade. Lamentável isso, né? Agora, 4 ônibus, 15 ataques no total durante este ano. 4 ônibus só na noite de domingo, aqui na cidade de Uberlândia. Meu amigo e amiga que acompanham o Minas Urgente, primeira edição. Lamentável uma situação como essa, até porque os ônibus de Uberlândia já são velhos, já são sucateados, cheios de problemas. Aí os ônibus ainda são queimados. Quem vai pagar o pato, sem dúvida nenhuma, é a população. Olha, as empresas de transporte urbano de Uberlândia e o Sindete, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Triângulo Mineiro, manifestam indignação e repúdio aos novos atos criminosos deste domingo. Informam que, diante do ocorrido, retomaram o contato direto com os órgãos públicos envolvidos para sanar os ataques e reforçar ainda mais a segurança do transporte público no município, com escoltas em horários críticos. O negócio tá feio, com buraco no meio, meu amigo Juliano Carlos. A situação aqui em Uberlândia
conflitante, perigosa. O povo tá com medo de sair para a rua. E aí, Juliano, bom dia! Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos que nos acompanham no Minas Urgente, primeira edição. A situação em Uberaba não é nada diferente. Como aconteceram os ataques aí em Uberlândia, tivemos ataques aqui em Uberaba também, e também na região a Câmara Municipal de Campo Florido também foi incendiada. Mas vamos começar falando dos ataques a ônibus que foram registrados em Uberaba. O primeiro ataque aconteceu na Avenida Reinaldo Boareto, no Jardim Primavera. Segundo informações da polícia, 4 indivíduos armados chegaram, abordaram o motorista, obrigaram a parar o veículo e obrigaram todos os passageiros a descerem do ônibus. Em seguida, eles atearam fogo no interior do veículo, as chamas se alastraram rapidamente e o ônibus ficou completamente destruído. O fogo foi apagado por militares do Corpo de Bombeiros. O segundo ataque aconteceu alguns minutos após, na Avenida Jovita Pinheiro, no bairro Cidade Ozanã. A ação criminosa foi da mesma forma que a primeira. Os bandidos chegaram, obrigaram a todos a descerem do veículo e atearam fogo no ônibus, que também ficou bastante danificado e destruído. E o terceiro ataque foi na rua Justino Ribeiro, no bairro Jardim Maracanã. Os bandidos chegaram, abordaram o condutor, obrigaram a parar o veículo e atearam fogo no interior do ônibus, mas esse ônibus teve apenas danos na parte interior e esse não ficou completamente destruído, mas foi uma situação envolvendo os ônibus de transporte coletivo que assustou toda a população. Ricardo, as empresas de transporte coletivo suspenderam serviços de ônibus ontem à tarde, mas hoje na madrugada eu constatei no Terminal Oeste que os ônibus estão funcionando normalmente em Uberaba, Ricardo. Pois é, Juliano, independente dos ônibus estarem funcionando normalmente, a verdade é que a população está aterrorizada. Algumas pessoas de Uberaba e até um grande empresário daí me mandou uma mensagem perguntando sobre essa situação, porque os funcionários dele estavam com medo de trabalhar, achando que poderiam haver mais represálias. Uma situação complicada, uma situação que causou risco para muita gente, mas a polícia trabalha com qual hipótese, Juliano, de que sejam ordens, comandos ordenados por vagabundos de facções criminosas de dentro do presídio ou outras ações, Juliano? Bom, Ricardo, a polícia trabalha com hipótese aí de ordem de criminosos que estão reclusos aí em presídios de todo o estado, porque os ataques foram registrados em Uberaba, em Pouso Alegre, Alfenas, Araxá e Itajubá. Aqui na região também tivemos vários ataques. A polícia trabalha com a hipótese de serem ordens vindas de presídios por facções criminosas, inclusive em algumas pessoas que foram detidas aqui em Uberaba, os aparelhos celulares tinham mensagens que confirmavam esses ataques aí, os grupos de WhatsApp dos criminosos repassando ordem para que mais ônibus fossem incendiados na cidade, Ricardo. Tá certo, Juliano, muito obrigado pela sua participação. Nós vamos descobrir agora qual é a linha que a polícia trabalha investigando nesse momento essas ações criminosas, não só na cidade de Uberaba, como em Uberlândia, em toda a região. Daqui a pouco você volta, Juliano Carlos. Bom dia, Major. Tudo bem com o senhor? Muito obrigado por estar aqui na tela da Band, ao vivo nesta segunda-feira. É impossível receber o senhor aqui e não comentar esse caso que aconteceu no último domingo. Muita gente aterrorizada e querendo saber, Major, realmente, novamente, essas ações foram orquestradas e comandadas por facções criminosas dentro do presídio? Pois é, bom dia, Ricardo, bom dia a todos que estão assistindo o programa. Bom, essa daí foi mais um episódio, né, que pegou a gente de surpresa, mas desde daquele primeiro episódio, né, daquela série de ataques que nós tivemos em Uberlândia, a força-tarefa não foi desativada, né, a Polícia Militar, a Polícia Civil, as empresas de ônibus, a Prefeitura, continuamos comunicando, né, permaneceu a comunicação entre todos esses órgãos, de forma que quando o primeiro ônibus foi atacado ontem, nós recebemos já de forma praticamente imediata, recebemos as notícias, os comandantes de unidade já partiram para a rua, já vestiram a farda, né, igual o Batman, né? Já pularam dentro da farda, já caíram dentro da viatura e já foram para a rua para combater essa modalidade.
de imediato, né, já montamos todo o cerco, já restabelecemos tudo aquilo que tinha sido montado desde quando foi criada a Força Tarefa, o acompanhamento dos ônibus, né, a Polícia Militar acompanhando os terminais de ônibus, acompanhando a circulação de ônibus, ocupando os principais pontos de circulação, né, dos ônibus, acompanhando, né, fazendo contato direto com os motoristas, orientando os motoristas a não parar os ônibus, né, igual eles fazem fazer aquele ponto final dentro dos bairros, né, já foram orientados a não fazer isso mais, né, para parar sempre nos terminais, de forma que a Polícia Militar conseguisse apoiar e articular, né, de forma que a população tivesse a segurança para transportar. Em Uberlândia os ônibus não pararam, né, uma das decisões que foram tomadas, chegou a se discutir até mesmo a possibilidade de parar os ônibus, mas não parou, né, continuamos fazendo a escolta dos ônibus, mantendo a segurança dos motoristas e dos ônibus, né, da população de uma forma geral. E é isso, a Polícia Militar sempre na rua ali procurando manter a segurança do pessoal. Mas a polícia acredita que essas ordens, que novamente tenham vindo dos presídios ou não? Bom, é a mesma situação. Nós temos várias hipóteses. Uma delas é realmente essa de que tenha sido articulado, né, entre os criminosos. Inclusive, dessa vez não foi só Uberlândia, né? Nós tivemos várias outras cidades do estado de Minas Gerais. Inclusive no próprio Rio Grande do Norte nós tivemos ataques a ônibus também desde ontem. Então há essa possibilidade, sim. Tivemos autores presos em Uberlândia, em outras cidades dentro de Minas Gerais. Tivemos outros autores presos e a partir daí vai facilitar a investigação, o trabalho de investigação, para poder levantar exatamente qual foi a causa, o que é que está acontecendo. Inclusive, se está acontecendo dentro dos presídios, eles também vão responder. Esses presos, né, que estão dando essas ordens, eles vão responder de forma que a resposta vai ser dada, né? A Polícia Militar está presente aí, vai apresentar essa resposta. Nós vamos continuar falando sobre esse caso, mas antes eu quero destacar você, telespectador amigo, que essa semana é aniversário de 243 anos da Polícia Militar. Vamos falar das grandes operações do final de semana agitados aqui em Uberlândia e toda a região. Incêndios criminosos, mais traficantes que foram presos, a polícia trabalhando. E a comemoração da polícia, o festejo da polícia é levar tranquilidade para toda a sociedade em geral, né? Sim, essa é a nossa principal comemoração. A principal comemoração da polícia é realmente prender os criminosos, tirar da rua todas aquelas pessoas que procuram trazer o mal à sociedade. É o traficante de drogas, é o ladrão, né, esses vagabundos que tá pondo fogo nos ônibus, estuprador. Essa é a grande comemoração da Polícia Militar, né? É tirar o vagabundo da rua. Tá certo. O senhor continua, por gentileza, aqui, Major, que eu vou mandar um recado e já volto. Um momentinho. Olha só, um recado importante para você. Você que já saiu, já se deu conta que as pequenas coisas é que fazem grandes diferença? Então, preste atenção neste vídeo da Oral Sim Implantes e perceba como um gesto simples pode transformar a sua vida. Na minha ausência eu provoco medo, vergonha, tristeza. Mas já estive presente em diversos momentos da sua vida. Eu aproximo as pessoas, abro portas e faço uma enorme diferença. Eu sou capaz de levar cor aos olhos, música aos ouvidos e uma sensação indescritível de prazer. Eu sou o sorriso e estou aqui, esperando por você. Oral Sim. Nosso carinho constrói sorrisos. O sorriso contagia, então ligue 2589-7000 e descubra que na Oral Sim é muito mais fácil voltar a sorrir. 2589-7000, 2589-7000. A Oral Sim é a sua referência em implantes dentários. 7h16, no próximo bloco, a falta de gás em Uberlândia e as filas quilométricas. Não saia daí, tem mais informação para você na tela da Band. Eu volto já já. Você está observando aí o estoque da RC Distribuidora. Com certeza é o maior estoque de Uberlândia e região. São mais de 200 mil metros quadrados em pisos, revestimentos e porcelanatos à pronta entrega. Além, é claro, das incríveis promoções em argamassas especiais, rejuntes
e complementos. Você é nosso convidado. Traga seu orçamento e comprove. Com a RC Distribuidora, você vai economizar de verdade e com qualidade. Não abra mão da qualidade. Preço alto é lá fora. Aqui é preço de fábrica. RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos. Matriz Minervina Cândida Oliveira 135. Loja 1 Getúlio Vargas 3667. Loja 2 João Naves de Ávila 3571. Suas tardes estão garantidas aqui na Band. Às 3 horas, ela deixa tudo mais alegre. Culinária, dicas de saúde e beleza, muita conversa boa. E você fica como se estivesse na tua casa mesmo. Isso. Melhor da tarde, com Kátia Fonseca. E às 4 horas, prestação de serviço com agilidade e precisão. É na tela. De olho nos acontecimentos, com Joel da Atena. Brasil Urgente. Ei, 7 horas, 17 minutos para você que acompanha o Minas Urgente. Primeira edição na tela da Band. Obrigado pelo seu carinho e pela grande audiência. Carolzinha, coloca o nosso Bandzap 997931300. Coloca o coelho. Aumenta o retorno, por gentileza, que a informação não para para o meu amigo que participa pelo nosso Bandzap. Amiga Camila de Uberaba perguntando: olha aí, Ricardo, e a greve dos caminhoneiros ia acontecer? Graças a Deus, meu amigo, parece que isso faz parte do passado. Não é verdade? A Silvana do Roosevelt participando. Tá com medo, minha amiga? Fica tranquila, confia em Deus e na Polícia Militar também. Olha só, obrigado pela sua participação. Tem muita gente perguntando aqui, Major, inclusive, sobre essa questão do presídio. Como é que o cara consegue, de dentro do presídio, orquestrar situações como essa? Infelizmente, a visita de familiares e advogados não são acompanhadas, não é? Para que seja monitorada o que fala o presidiário para os seus familiares e advogados. É dessa maneira que eles conseguem orquestrar, Major? A pergunta que eu faço para o senhor. Pois é, a gente falar sobre o que acontece dentro do presídio é até complicado, porque nós temos uma outra instituição que é responsável pela manutenção dos presos. Nós temos o sistema prisional, que faz um serviço, inclusive, muito bem feito. Nós temos um relacionamento muito bom, inclusive, com o pessoal lá da direção, o Cunha, principalmente, lá. Então, é assim, a gente sabe que muitas ordens partem lá de dentro. O próprio acesso ao telefone celular, essa dificuldade que o pessoal tem de fazer a segurança, no entorno ali do presídio, isso contribui. O acesso às visitas, aos presos, também articulam, boa parte das ações criminosas que partem lá de dentro. Então, a gente pode falar com uma certa tranquilidade que essas visitas realmente elas trazem um certo prejuízo quando essa visita é mal intencionada. Quando a pessoa que entra no presídio para visitar, a intenção dele é levar coisas lá para dentro, drogas, armamento ou qualquer outra situação, quanto trazer outras coisas de fora, lá de dentro também, inclusive essas ordens, possíveis ordens que estão partindo do presídio. Então é difícil a gente mencionar, é difícil a gente especificar o que realmente está acontecendo. O que acontece dentro do presídio a gente prefere deixar para que o pessoal do sistema prisional se manifeste, isso não é função da Polícia Militar, mas a gente tem que preocupar com o que está acontecendo aqui fora. Major, inclusive, então eu peço a minha produção para que a gente possa entrar em contato com os agentes penitenciários, com a instituição, com o sindicato deles, para que a gente possa ter aqui um agente penitenciário falando dessa situação, dessa rotina desses presidiários, como é que eles conseguem ordenar, orquestrar essas ações de dentro do presídio. Os agentes podem falar com mais clareza, como disse o próprio Major, e essa situação é caótica, como participam os nossos telespectadores pelo Bandzap aqui, mostrando os ônibus que foram incendiados neste domingo. Pode encher a tela, por gentileza. Na cidade de Uberlândia, só confirmando, Major, nesse final de semana foram 4 ações orquestradas por marginais em bairros diferentes. Foi isso, Major? Sim, até o momento nós temos essa informação de 4 pontos distintos, Foram 3 ônibus atacados
e a agência do Banco do Brasil. No caso da agência do Banco do Brasil, foram danos de menor monta, né? Mas foram os 3 ataques em bairros distintos, né? O bairro Morumbi, Lagoinha e Segismundo Pereira. Pois é, daqui a pouco, inclusive, a Luciele Melo também vai trazer informações sobre esse incêndio que aconteceu em uma agência bancária da cidade daqui de Uberlândia mesmo, aqui na Rondon Pacheco, bem próximo à Band Triângulo. Ela já está pronta aí, Carolzinha? Porque já posso colocar na tela então aqui, Major, acompanhar aqui, ó, por gentileza, a Luciele Melo, que está em frente a essa agência bancária. Luciele, foi destruída parcialmente, como é que está a situação aí? Bom dia. Bom, problema técnico, está sem áudio. Deixa eu então a Uberaba, traz aqui o Juliano Carlos, por gentileza. Aí o Juliano pode falar da situação lá da cidade de Uberaba. Vamos confirmar então, por gentileza. Estou com o Major aqui, o Rodrigo, falando da cidade de Uberlândia. Foram 4 ônibus na cidade de Uberlândia. Uberaba e região, quantos ataques foram, Juliano, por gentileza? Bom, Ricardo, em Uberaba foram registrados 3 ataques a ônibus de transporte coletivo no bairro Jardim Primavera, no Cidade Ozanã e no Jardim Maracanã. E também 2 agências bancárias foram atacadas. A primeira agência que foi atacada é uma agência da Caixa Econômica Federal, na Avenida Guilherme Ferreira. Criminosos chegaram nessa agência, ordenaram que os clientes saíssem do saguão, as pessoas que estavam fazendo transações bancárias, eles ordenaram que todos saíssem e atearam fogo no interior dessa agência. Militares do Corpo de Bombeiros foram até o banco, combateram as chamas. Essa agência que já foi atacada no final do ano passado, ficou aí cerca de 6 meses para a reforma, foi liberada há pouco tempo e novamente foi alvo de bandidos. Em seguida, os criminosos foram em outra agência na Avenida Edilson Lamartine Mendes e tiveram a mesma ação criminosa, fizeram, aliás. Eles ordenaram que todos saíssem do Banco do Brasil e em seguida atearam fogo, além de jogar pedras também nas portas de vidro dessa agência bancária. Os bandidos fizeram esses 2 ataques na tarde de ontem. A Polícia Militar fez rastreamentos e conseguiu prender os acusados aí. Mais de 11 pessoas foram presas e 2 adolescentes apreendidos. Daqui a pouco vamos falar das prisões, Ricardo. Tá certo, então, Juliano Carlos, você traz mais informações daqui a pouco sobre essas prisões. A Luciele posiciona, por gentileza, aqui na tela da Band, para falar sobre a agência bancária do Banco do Brasil. Parcialmente destruída ou totalmente? Conta pra gente, Luciele, bom dia! Bom dia, Ricardo. Bom dia para todo mundo. Olha, a agência foi parcialmente destruída. É a agência aqui no bairro Saraiva, que fica na Avenida Rondon Pacheco. E aí, esses 2 autores, segundo as informações do boletim de ocorrência, atearam fogo. A polícia foi acionada. E quando os policiais chegaram aqui, haviam chamas dentro do prédio, dentro da própria agência. E essas chamas foram apagadas com os próprios extintores de incêndio da agência aqui do Banco do Brasil, da Rondon Pacheco. Só que as informações de testemunhas é que 2 autores fugiram em um carro branco, sedã, um Corsa branco sedã, e esse carro foi encontrado aqui no bairro, só que na rua Johan Carneiro, bem próximo aqui ainda no bairro Saraiva. Aí, neste momento, o perito foi até o local, encontrou esse carro, mas os autores não foram encontrados. Então, assim, mais uma tentativa, né, de destruir uma agência bancária depois de todos esses acontecimentos no domingo, um domingo complicado aqui na cidade de Uberlândia também, Ricardo. Foi mesmo muito complicado, Luciele. Inclusive, como eu comentei no começo do programa, as redes sociais, os nossos grupos de WhatsApp, eles não pararam a partir das 4 horas, 5 horas, quando começaram as ações, não pararam. A população começou a ficar com medo, Luciele, de que nesta segunda-feira os reflexos seriam piores. Teve gente me ligando, mandando mensagem, Luciele, perguntando se deveria ir trabalhar. E eu disse que deveria, Major. A situação estava normalizada, apesar dessas situações que nós acompanhamos na noite, no final da tarde de domingo, né, Luciele?
Isso mesmo, Ricardo. Eu também recebi diversas mensagens de grupos diferentes, as pessoas desorientadas, porque a gente passou recentemente por uma situação parecida com essa, de muitos ataques, principalmente aos ônibus, né? Quando vários ônibus foram incendiados, e agora novamente essa onda de ataques. A gente teve tantos problemas com transporte, com desabastecimento, e agora a situação mudou. Não sei, acho que até para pior, né? Porque a gente sai na rua com medo. Muitas pessoas comentavam ontem áudios até assim que a gente acredita que sejam de dentro do próprio presídio. A gente acredita, a gente não sabe realmente da veracidade desses áudios, mas a sensação que fica é de insegurança, né? A gente tem que questionar mesmo o que vai ser feito, quais as orientações para nós mesmos, para a gente poder sair de casa, saber o que a gente pode fazer, o que deve evitar, né? Porque a gente está aí a propósito de ser atacado a qualquer momento, se você estiver numa agência, se você estiver no transporte coletivo. E aí, qual que é a situação, né, Ricardo? É muito difícil a gente ficar com esse medo, né? Até a gente mesmo, para trabalhar na rua, a gente fica com essa sensação de insegurança. Pois é, Luciele, a sua pergunta é a pergunta dos nossos telespectadores, como amiga Diana, do bairro Monte Hebron. E aí, Major, devemos manter a tranquilidade diante dessa situação. Obrigado, Luciele. Sim, essa sensação de insegurança é normal quando acontece esse tipo de episódio, mas a população pode ficar tranquila. A Polícia Militar está com todo o seu efetivo novamente na rua, né? Igual eu mencionei ontem, a partir do primeiro episódio, já todos os militares estavam disponíveis, já partiram para a rua, já garantiram a segurança, passaram a escoltar os ônibus, né? Aumentou a presença, né? Intensificou-se, né, a presença da Polícia Militar na rua. Hoje, desde as 4 horas da manhã, todo o efetivo administrativo da 9ª Região já partiu também para poder fazer esse apoio, né, para garantir essa segurança para a população, de forma que desde o primeiro ônibus que saiu para a rua já tinha o acompanhamento da Polícia Militar, né? Estamos presentes em praticamente todos os pontos de circulação de ônibus em Uberlândia. Então a população pode ficar tranquila que a Polícia Militar está na rua e vai realmente combater esses vagabundos que estão trazendo essa sensação de insegurança à população. Muito obrigado pela sua participação, Major. Um grande abraço ao senhor e a toda a corporação. Parabéns pelos 243 anos. 243 anos, a Polícia Militar que agradece. Tivemos um período bem conturbado, né? Situação bastante complicada, né? Em toda a cidade de Uberlândia, desde a greve dos caminhoneiros, né? Agora a situação dos ônibus, mas a Polícia Militar está aí para isso. Essa é a nossa função. Estamos na rua realmente para garantir a segurança da nossa população. Um abraço ao senhor, ao Coronel Cláudio Vitor e a toda a corporação. Obrigado. 7 horas e 29 minutos. Fim de semana foi marcado pela falta de gás de cozinha. Muitas pessoas ficaram horas nas filas. Mesmo assim, não conseguiram encher o botijão. Aqui, ó. Vem comigo. Major. Olha, daqui a pouco a gente vai acompanhar essa reportagem sobre a falta de gás, o pessoal não conseguindo trocar o botijão aqui na cidade de Uberlândia. É daqui a pouco para você, tá bom? A redução de 46 centavos no preço do diesel negociada entre os caminhoneiros e o governo federal ainda não chegou às bombas. Nos postos, os motoristas ou encontram o valor antigo ou com queda abaixo da anunciada. Vamos acompanhar agora, vem cá. Em muitos estabelecimentos, o valor do diesel ainda é o mesmo, vendido ao preço médio de R$ 4,04, de acordo com pesquisa do Procon Uberaba. Eles falaram para nós que ia baixar, né? Mas pela primeira vez que eu estou abastecendo, não vi diferença ainda. Em outros, o combustível teve uma leve redução. Neste posto, nova remessa chegou nesta sexta-feira e está 20 centavos mais barata. Cheguei para abastecer agora, falou que baixou um pouquinho. Vamos aguardar, diz que é para terça-feira, né, que o preço vai chegar nas bombas, né? Vamos aguardar se chega mesmo, vamos ver, né? A previsão é que o preço seja alterado nas bombas em 15 dias. E este economista explica que a redução deve ser menor que 46 centavos. Então, aquilo que foi anunciado na origem, 46 centavos, pode não se concretizar na ponta em 46, algo em torno de 30 a 40 centavos. E, claro, gasolina e álcool vão subsidiar
essa redução, junto com outros tipos de impostos e repasses federais. Além disso, o ICMS não foi alterado. Então, mesmo com a diminuição do valor, o combustível do Triângulo continuará sendo mais caro se comparado a outras cidades da região. Ô, Michel Temer, tá de sacanagem com o povo? Você é homem ou saco de batata? Você pronunciou que seriam 46 centavos. Em pleno domingo, em toda a rede nacional. Prometeu. Ainda chegou a avisar que quando chegasse a nova remessa de diesel, que não seria do dia para a noite, quando chegasse a nova remessa nos postos, cerca de uma semana, o valor reduziria. Aí você vai causar um caos, um transtorno desnecessário. Se os caminhoneiros voltarem a paralisar, pô, sacanagem, Temer. Cumpre o que você falou. 46 centavos, 2 meses sem aumento, aumento mensal, retirada da cobrança do terceiro eixo. Cumpre o que você falou. Pelo amor de Deus. Homem sem palavra é a pior coisa que pode existir na face da terra. Quando eu era criança, porque hoje a sociedade se perdeu ainda mais. Se fazia um negócio, divide a tela aqui, meu filho, para mim, por favor. Se fazia um negócio com alguém, quando dava a palavra, era no fio do bigode. Eu falei, o cara acreditou e pronto, acabou. A minha palavra era um carimbo. A palavra dos meus pais era um carimbo. Hoje, a sociedade perdeu os valores. Está mais desonesta. Eu não estou falando que é geral. Estou falando que as pessoas estão perdendo, estão ficando mais honestas, como esse presidente aí, que nunca foi presidente, né? Ele consegue ser pior do que a Dilma, e a Dilma já era ruim. O Temer consegue ser pior. É impressionante. Deixa eu mandar um bom recado para você, minha amiga e meu amigo que acompanham o Minas Urgente, primeira edição. Quero que você ajude a aquecer o inverno de quem mais precisa. A Unimed Uberaba e a Band Triângulo convidam você para participar da campanha da Agasalho 2018. É hora de mostrar a sua solidariedade. Para colaborar, é muito simples. Doe agasalhos, cobertores e calçados novos, ou usados também, em bom estado de conservação, claro, porque você vai ajudar a salvar uma vida. Doe em um dos nossos postos de arrecadação, Farmácia Unimed Uberaba, MRV, Start Shop e Hora Unique. Faça a sua doação até o dia 24 de junho. Vamos aquecer quem realmente precisa neste inverno. Eu vou para o intervalo comercial com mais adolescentes presos por tráfico de drogas. Você acompanha os detalhes daqui a pouco na tela da Band. Fique ligado! Você está vendo aí o estoque da RC Distribuidora. É o maior estoque da região de pisos, revestimentos e porcelanatos. São mais de 200 mil metros quadrados de pronta entrega. E o melhor, todo esse estoque está em promoção. Então, se você está construindo ou reformando, você precisa passar aqui na RC Distribuidora, que você vai fazer economia com qualidade. Porque aqui na RC Distribuidora, nós negociamos com as principais indústrias do Brasil. Preço alto é lá fora. Aqui você vai pagar preço de fábrica, de uma caixa ou um caminhão. RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos.
Matriz Minervina Cândida Oliveira 135, Loja 1 Getúlio Vargas 3667, Loja 2 João Naves de Ávila 3571. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e a Anatel informam que a transmissão analógica deste canal será desligada em Uberaba no dia 5 de dezembro de 2018. Assista a mesma programação no canal digital 7.1. Acesse sejadigital.com.br ou ligue 147 e tire suas dúvidas. Veja o que a maior rede de materiais de construção do estado está oferecendo para você. A promoção Cliente Amigo da Rede Geminas. Olha isso, um carro, 10 motos, 57 TVs de LED, mais 57 mil reais em vale compras. São muitos prêmios, tudo isso para você. Aqui na Rede Geminas, sua compra vale prêmios. Venha, participe. Rede Geminas, a marca da construção. 7 horas 37 minutos. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua grande audiência aqui na tela da Band. Como é bom estar com você participando pelo Band Zap. É isso aí, muita gente indignada com o Temer. Bom dia, minha amiga de Araguari. Os agentes penitenciários também querendo a participação de um responsável para falar como é que os bandidos atuam. Já passei para minha produção e para minha editora-chefe. Como é que esses caras conseguem, de dentro do presídio, né, ordenar e orquestrar situações como essas que nós acompanhamos na cidade de Uberaba, na cidade de Uberlândia e todo o entorno dessas cidades que fazem parte do Triângulo Mineiro. Que absurdo! O agente penitenciário vai poder falar com mais clareza. Um problema que o Brasil está cheio de lei para beneficiar bandido. Sabe o que aconteceu nesse final de semana? Eu estava lendo em um site, foi na Folha, se eu não me engano, só para você ter uma noção, e se você quiser procurar a notícia, você vai acompanhar. Um presidiário pediu o direito de receber visita íntima com 2 mulheres. Que é isso? Que beleza, que vagabundo! Quem que não quer, né, capeta? E o que é pior, o juiz, é claro que não aceitou esse pedido absurdo, mas o advogado se manifestou. O advogado de porta de cadeia se manifestou dizendo que o juiz não pode interferir no direito do cliente dele das visitas íntimas. Vai pro diabo que te carregue! Pode crer! Vai pro raio que o parta! Você tinha que ter tirado essa lobe! Tá de sacanagem! O presidiário quer fazer suruba na cadeia e ainda a gente é obrigado a aceitar. Que é isso? Que é isso? O presidiário tinha que ter direito a uma coisa: trabalho forçado. Igual esse moleque de 15 anos que eu vou mostrar agora. Eu falei que foi preso, mas não, foi apreendido. Porque vagabundo menor não é preso, é apreendido. Tá? Ele já tem passagem por roubo, tráfico e voltou pra delegacia. Conta pra gente aqui, vem comigo. Mais de R$200 em dinheiro trocado e também 6 buchas de maconha, uma delas é até maior. Todo esse material foi apreendido numa esquina já conhecida pela venda de drogas. A Polícia Militar foi lá na rua Serra do Mar, esquina com a José Leone Segala, na região do São Jorge. Todo esse material estava com um menor de 15 anos. Vou falar aqui com ele não pode ser identificado. Essa droga aí você estava vendendo lá na hora? Como é que foi a situação? Tá vendendo não, senhor. Eu mesmo não tenho nada pra falar, não. Mas foi pego com você? Ah, foi. O que você tá fazendo com a droga? Era pra eu fumar aí. Isso tudo? Era. E esse dinheiro aí, você trabalha? Trabalho aí. O que você faz? Ah, ajudo meu irmão de pedreiro aí. O dinheiro é do seu serviço? Ah, é o dinheiro que eu tinha aí. Você já foi preso vendendo droga, né? Já fui preso, 5-7. Já fui preso, já. Cada porção daquela ali custa quanto? Tá? Quanto custa cada porção daquela ali? Aí eu não sei não. Mas você não comprou? É minha. Mas você não comprou de alguém não? Eu comprei. Então. Tinha comprado aí. Quanto custa cada um? 5. Parou com essa vida já então? Tô parando, né? Tentando.
É por isso que você tá indo lá pro serviço com o seu irmão? Tá? Pra tentar ver que tá tentando me tirar da rua, né, entendeu? Pra ver que vai dar. A família sabe disso? A família sabe aí. Você quer parar? Quero aí. Tem que fazer esforço também, né? Eu não tô fazendo esforço. Será que depois de mais essa ida lá na delegacia, será que dá uma ajuda pra parar? Ah, dá, mas antes já. No patrulhamento aí nós deparamos com esse menor aí na Serra do Mar. Ao fazer a busca pessoal nele, foi localizada essa quantidade que vocês mostraram de substância semelhante à maconha e essa grande quantidade de dinheiro trocado. Ele tem algumas outras passagens aí e provavelmente ele estaria naquele ponto fazendo a venda mesmo do material. Tem o DISC 181 aí, né, que é sigiloso. Eles não vão identificar a pessoa que está fazendo a denúncia. Isso aí ajuda muito a polícia no combate ao tráfico de drogas. A partir de agora, como é o trabalho da Polícia Militar? Sim, agora nós vamos encaminhar esse menor aí até a delegacia de plantão e ele vai ser apresentado lá ao delegado para ser tomado as medidas subsequentes. 15 anos, você viu a mãe ali tampando o rosto e protegendo o menor. Se fosse eu com 15 anos, Pelé, se fosse eu com 15 anos de idade, a minha mãe não estaria tampando o rosto, não. A minha mãe estaria aqui, ó. Aqui, ó, dando tapa de tudo quanto é jeito. Pra eu virar homem, pra ter responsabilidade. Porque dela não criou bandido. O problema é falta de taca. É que hoje não pode bater no filhinho, porque o Conselho Tutelar, os Direitos Humanos, cambal às 4 lá e vai pro diabo que te carregue. Tá ali, ó, bateu, eu vejo notícias às vezes assim. Mãe foi presa porque agride o filho. Aí você clica na notícia, o filho já tentou roubar, matar, tava com arma, com drogas, tá de sacanagem? Como é que você não pode bater? Ai, psicólogos defendem que o diálogo é a melhor maneira. O diálogo quando a pessoa está disposta a dialogar. É como no conflito da polícia. Chega primeiro o policial e fala: vocês vão desobstruir as vias, por gentileza? Não vamos não. Nós vamos lutar pelos nossos direitos. Ainda mais esses caras de MST e tal, que invade terra, aí vai pra rodovia pra lutar pelos direitos. Direito de quê? Vocês estão roubando a terra dos outros. Aí, quando a polícia chega, primeiro pede para que desobstrua a via. Ah, não vai desobstruir? Vem o choque. Mostra para ele o diálogo, como é que é. Aí tira no tiro, na porrada e na bomba, meu parceiro. Já faz alguns meses que a presença do cobrador foi excluída da maior parte das linhas do transporte coletivo em Uberlândia. Sobrou para o motorista acumular a função e muitos passageiros ainda estão insatisfeitos com a mudança. É que, segundo eles, a qualidade do atendimento piorou e muito. Não é novidade para ninguém, não é verdade? Vem comigo. Eles precisam de agilidade. Com a ausência dos cobradores, os motoristas ficaram sobrecarregados. Abrem a porta, fazem a cobrança da passagem e verificam ainda se tem passageiros subindo ou descendo do veículo. Eu acho que com a ausência dos cobradores o motorista fica muito sobrecarregado, né? Acaba que ele não consegue fazer tudo, demora muito mais para entrar, para passar para trás, que até que ele pega o dinheiro, que ele passa a gente, então demora mais. Estes problemas acabam refletindo principalmente para quem precisa de mais cuidados na hora de subir ou descer do ônibus. O horário de pico foi horrível. No terceiro ônibus que eu consegui embarcar, porque o motorista não tinha nem como também ele descer para ir lá, descer aquele andar para me subir. Eu nem culpo ele, sabe? E o pessoal, na hora que eu ainda fui subir, ainda dando a xingar, brigar com o motorista, é muito difícil, sabe? É um transtorno. Acidentes podem acontecer a qualquer momento, como foi com a dona Maria Rita, que é paciente de um tratamento de câncer e não pode fazer forças com o braço direito. Como eu tenho dificuldade para descer, eu sempre só seguro com a mão esquerda, eu desci do ônibus e quando eu tinha acabado de descer, tendo me apoiado com a mão direita na porta do ônibus, ele fechou a porta no meu braço e me arrastando do meio do quarteirão até virar quase toda a esquina. Quando foi arrastada pelo ônibus, ela estava recém-operada e ainda tinha os pontos da cirurgia. Eu tirei os pontos dia 22 de março
E quando foi dia 10, o ônibus, aconteceu esse acidente com o ônibus. Ele parou, veio até mim, perguntou se eu tinha machucado, pediu para ver meu braço, eu mostrei o braço para ele, para o motorista, e ele disse para mim assim, nem machucou, só ficou vermelho. E voltou para o ônibus e foi embora. Esta falta de cuidado e as atividades acumuladas para os motoristas têm prejudicado o serviço de ônibus em Uberlândia. A decisão da prefeitura está mantida. Várias linhas vão continuar rodando sem os cobradores. Mas o mínimo que a população espera é humanidade por parte dos motoristas. Eu acho que eles deviam ter mais um pouquinho de atenção. São seres humanos que eles estão carregando ali, estão trabalhando com seres humanos. Eles não estão carregando um caminhão de vaca ali, né? O mundo está precisando de ter um pouquinho mais de amor, né, pelo próximo, né? Olha, eu respeito a categoria dos motoristas, até porque muitos deles são profissionais envolvidos com o seu trabalho, apaixonados pelo que fazem. Infelizmente, uma minoria que são irresponsáveis acabam agindo de forma truculenta contra a sociedade e aí muita gente acaba generalizando. A amiga também sofreu com essa situação diante de outras pessoas que estavam dentro do ônibus indignadas com a demora do motorista em ajudar a senhora. Nós temos que ter um pouco mais de amor e de sensibilidade, porque a gente já sofre demais na mão do poder público, né? A prefeitura nunca poderia ter aceitado uma situação como essa. Mandou até uma nota. A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito informou que as reclamações relacionadas ao Sistema Integrado de Transporte podem ser registradas oficialmente por qualquer usuário junto aos fiscais que atuam dentro dos terminais de ônibus da cidade. Em relação ao caso específico da dona Maria Rita, que sofreu um acidente no coletivo, a CETRAN disse que vai verificar a situação com a empresa concessionária que opera a linha para adotar as medidas cabíveis. Ainda vai verificar? Tá devagar, hein, secretaria? Vocês são devagar demais. Ouviu? Vocês são tartaruga. E tartaruga não é ninja, não. Vocês são, lentinhos. Vocês não são rápidos igual esse cara que eu vou mostrar aqui na tela, não. Esse cara que eu vou mostrar é rápido. Vocês têm que aprender com ele. Cadê ele? Aqui, ó. Tá vendo como o cara é rápido? Juliano Carlos, cabeça de nós tudo. Meu filho, informação que não para. Traz mais aí pra gente. Bom, Ricardo, em meio aos ataques que nós tivemos ontem aí a ônibus de transporte coletivo e também agências bancárias, vários áudios foram divulgados em grupos de WhatsApp, também mensagens através das redes sociais, inclusive falando para as pessoas não saírem de casa, essas mensagens que estavam aterrorizando as pessoas. Algumas mensagens falavam que os policiais estavam aquartelados, que a Polícia Civil também estava todo mundo trancado e ninguém estava nas ruas. A situação foi completamente contrária. A Polícia Militar, a Polícia Civil, com apoio da Guarda Municipal, todos foram para o combate aos criminosos que estavam praticando esses ataques e 13 pessoas foram detidas, sendo 11 jovens presos e 2 adolescentes apreendidos. As primeiras prisões aconteceram na Avenida Hamid Mauad, no bairro Jardim Copacabana. Os policiais receberam denúncias anônimas, abordaram 3 suspeitos que estavam tentando atear fogo em uma casa lotérica e, segundo informações da PM, eles também são suspeitos de ataques a ônibus de transporte coletivo. Nos celulares dos suspeitos tinham mensagens referentes aos ataques que foram praticados e eles foram encaminhados para a delegacia para esclarecimentos. Alguns momentos após, a Polícia Militar prendeu 5 pessoas, sendo 4 presos e 1 adolescente apreendido. Essas prisões aconteceram na Rua das Violetas, no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Os policiais faziam operações aí para prender as pessoas envolvidas no terror que foi provocado na cidade, abordaram esses suspeitos e durante buscas encontraram aparelhos celulares também com mensagens e também encontraram um galão contendo combustíveis. E alguns momentos mais tarde, a polícia prendeu mais 5 pessoas, sendo 4 presas e 1 adolescente apreendido no Jardim Alvorada. Essas pessoas estavam tentando interditar a BR-050, sentido Uberaba, São Paulo, inclusive ateando fogo
fogo em pneus. Mas a PM agiu rápido, eles tentaram fugir para o interior do bairro, mas foram capturados e todos encaminhados para a delegacia. Então, a notícia de que os policiais estavam aquartelados, que estava todo mundo com medo, mentira. A Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, estavam nas ruas. Inclusive, o comandante do 4º Batalhão, Ricardo, fez um vídeo e divulgou aí nos grupos de WhatsApp dele fazendo rondas e patrulhamentos nas ruas da cidade. Conversou com o taxista por volta de 21 horas na noite de ontem e esse taxista também falou que a situação estava tranquila na cidade. Ricardo. Bom, graças a Deus. Como eu disse, né, a população estava aterrorizada, muita gente ligando, perguntando para mim se deveria trabalhar na segunda-feira. Ô, desculpa boa essa, Juliano! Quase que eu mandei a mensagem pro Josué. Falei, ô, tá tendo ataque a ônibus aí, parceiro, não posso sair de casa. É claro que a situação está normalizada, graças ao bom Deus e ao trabalho da Polícia Militar. Juliano, antes de despedir de você, meu filho, eu quero dizer o seguinte, você tem alguma parente chamada Priscila Cândido? Não. Tem sim, larga de ser mentiroso. Porque ela tá falando, ela tá parabenizando você, dizendo que você é maravilhoso, que você é excelente, que você é engraçado. Ei, Juliano Carlos, um abraço pra Priscila Cândido. Um abraço para Priscila e para todos que nos acompanham. Tchau! Beijo pra você no seu coração! Obrigado. Cabeça de nós tudo, a Luciele Melo, cadê ela? Luciele tem mais informações pra gente sobre a situação que aconteceu nesse final de semana, especificamente no domingo. Enche a tela com a minha amiga Luciele. É isso mesmo, Ricardo. Só para a gente atualizar as informações e dizer que não foi só aqui em Uberlândia e Uberaba. Todo o estado teve ataques. Pelo menos 8 cidades no sul do estado tiveram ônibus com ataques. E essas cidades são Itajubá, Pouso Alegre, Monte Santo de Minas, Alfenas, Guaxupé, Passos, Varginha e Poços de Caldas. Todos esses incêndios, segundo a Polícia Militar e os bombeiros, são incêndios criminosos. Com certeza todos estão relacionados da mesma forma. Em Uberaba e Uberlândia, ao todo, são 6 ônibus que foram alvo desses criminosos, 3 em Uberlândia, 3 em Uberaba. Ninguém ficou ferido, felizmente. E na região metropolitana de Belo Horizonte também foram 3 ônibus atacados e parcialmente queimados já na madrugada desta segunda-feira. Ricardo. Bom, foram-se os anéis, ficaram os dedos, graças a Deus, apesar do caos estabelecido e do susto que a população passou, não houve vítima fatal por causa desses ataques, né, Luciele? Graças a Deus não houve feridos, né? Infelizmente são muitos danos, né? São danos ao patrimônio, danos ao transporte coletivo em várias cidades. Isso, claro, tem um custo, tem um prejuízo, mas felizmente não houve feridos. A ação normalmente é que eles pedem para as pessoas descerem se tiver passageiros, inclusive motorista dos ônibus, e para depois eles praticarem essa ação criminosa. Felizmente, então, ninguém se feriu. Muito obrigado, Luciele Melo. Você volta a qualquer instante, porque a informação não para. Fica com Deus, Luciele! A informação que não para, às 7 horas e 54 minutos. Fim de semana foi marcado pela falta de gás de cozinha. Agora sim, aquela reportagem que houve um problema técnico, eu trago para você completa. Muita gente na fila tentando conseguir um pouquinho de gás para comer, para se alimentar. Vem comigo! O recado está colado na porta da distribuidora de gás. Desculpe, estamos sem produtos. Um dia após o proprietário do estabelecimento anunciar o fim do estoque, o gás chega e com ele a fila. Quem esperava estava com os ânimos exaltados. A necessidade fez o povo arrumar vários jeitos de buscar o gás. Essa família veio em um carro só para economizar gasolina. Tem que aproveitar a carona, né? Porque tá difícil. Até a gasolina tá difícil. Mas também tinha gente carregando botijão nas costas, na bicicleta e até no carrinho de mão. Tem 3 dias que eu tô sem gás aí, esperando aí o gás chegar. Mandei ele vir ficar na fila aqui para pegar. Ele pegou, foi lá e perdeu o papel. Se você achou 3 dias sem gás muito, espere para ver. O Gutenberg estava sem cozinhar no fogão há uma semana. Ele ficou mais de 3 horas na fila para conseguir um bujão. Nesses dias que ele estava sem gás, teve que improvisar.
Uai, graças a Deus nós temos tecnologia da panela elétrica, churrasqueira elétrica, né? Nós tem igual os caminhoneiros, comendo carne assada todo dia, arroz refogado e um tomatinho lá, que já deve estar acabando também, que nós foi no nosso sacolão, não tem tomate mais, então nós vai ter que dar. Enquanto cerca de 500 pessoas esperavam um botijão do lado de fora, lá dentro o pessoal estava correndo para atender a demanda. Nos 27 anos distribuindo gás, essa foi a primeira vez que o dono passou por uma situação assim. Desse jeito foi a primeira vez. Nunca vi isso na minha história. Quantos botijões serão vendidos hoje? Das 20 horas agora, desse dia de hoje até agora, 1.070. Essa distribuidora de gás no bairro São Jorge ficou 7 dias sem receber botijões cheios. O grande problema é que com as manifestações, os bujões vazios ficaram aqui parados, esperando para serem levados para envasar. E quando chega uma carreta agora, as filas são formadas. Foi necessário até uma ajuda extra para organizar o tumulto. Se não fosse a ajuda do pessoal aqui, os militares, nós não tínhamos conseguido organizar. Quem não conseguiu o botijão, mas foi embora com a senha, estava garantido no carregamento que estava para chegar. Então, o jeito era aproveitar o fim de semana. Mais uma vez, vamos ver o que acontece para amanhã cedo, né? Pelo menos. Eu vou pro intervalo comercial e volto já já, fique ligado! Na minha ausência eu provoco medo, vergonha, tristeza. Mas já estive presente em diversos momentos da sua vida. Eu aproximo as pessoas, abro portas e faço uma enorme diferença. Eu sou capaz de levar cor aos olhos, música aos ouvidos e uma sensação indescritível de prazer. Eu sou o sorriso e estou aqui, esperando por você. Oral Sim. Nosso carinho constrói sorrisos. Você está observando aí o estoque da RC Distribuidora. Com certeza é o maior estoque de Uberlândia e região. São mais de 200 mil metros quadrados em pisos, revestimentos e porcelanatos à pronta entrega. Além, é claro, das incríveis promoções em argamassas especiais, rejuntes e complementos. Você é nosso convidado. Traga seu orçamento e comprove. Com a RC Distribuidora, você vai economizar de verdade e com qualidade. Não abra mão da qualidade. Preço alto é lá fora. Aqui é preço de fábrica. RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos. Matriz Minervina Cândida Oliveira 135. Loja 1 Getúlio Vargas 3667. Loja 2 João Naves de Ávila 3571. Minas Urgente, primeira edição. Oferecimento: Linha Bianco, reparadores de esmalte. Restaura o esmalte, faz dentes fortes e saudáveis novamente. Oral Sim, nosso carinho constrói sorrisos. Uberaba comentando sobre a falta de ônibus ontem, que foram retirados da cidade de Uberaba, e o prefeito Paulo Pial se manifestou nas suas redes sociais falando sobre a situação lamentável na cidade, como você está vendo aí. A gente espera que tudo se normalize hoje em diante, para que o cidadão de bem possa viver uma vida normal e tranquila. Eu volto amanhã às 7 horas da manhã. Obrigado, beijo. Tchau!